Olá, um bom dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ontem que a reforma da Previdência não será prejudicada pelos atritos ocorridos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo Davi, houve excesso de ambas as partes e o assunto já é matéria superada. Esse episódio já está superado e que o Rodrigo Maia tem toda a disposição de ajudar o Brasil. Já se mostrou, a partir do almoço e das entrevistas que ele tem dado, a partir desse episódio, que ele nada vai fazer com que ele desvie o foco das reformas importantes. E é isso que a gente quer, segurança e tranquilidade. O parlamento tem que trabalhar. O Senado tem que fazer a sua parte, a Câmara dos Deputados a sua, e o governo tem que buscar uma articulação e um entendimento para construir uma maioria para aprovar as reformas importantes. Ele já fez a parte dele encaminhando a matéria. Quando ele quis dizer que a parte é com o Congresso, é a parte da votação dessa matéria, mas naturalmente o governo tem que se envolver pessoalmente para construir a grande maioria, a ampla maioria e aprovar essa reforma. E a reforma da Previdência foi tema dos discursos em plenário nesta segunda-feira. Esta semana deve ser definido o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde a reforma está tramitando. A reforma da Previdência proposta ao Congresso tem como objetivo principal privatizar o sistema. O ponto central da proposta é a capitalização. A capitalização é uma espécie de poupança que o trabalhador faz sonhando em se aposentar no futuro. Não deu certo. Por fim, senhoras e senhores, há muitas armadilhas na capitalização que constam nessa proposta de reforma da Previdência. Espero eu, senhor presidente, que essa reforma, da forma que foi apresentada, não seja aprovada sequer na Câmara e, consequentemente, não chegue aqui no Senado. Às vezes, o governo entende que a gente está contra qualquer tipo de reforma da Previdência. De forma alguma. A gente está contra pontos ruins dela. E reconhecemos aqui, me lembro de vários pronunciamentos de Vossa Excelência, os pontos bons desta reforma. Nós sabemos que a questão da reforma da Previdência, ela é uma questão que vem tomando corpo em todos os sentidos, dentro das suas transversalidades, com apoios, com parlamentares contra, mas há de se entender que a intenção do governo é absolutamente no sentido de resolver a médio e a longo prazo a questão da reforma da Previdência, porque senão nós entraremos em um caminho sem volta. Facilidade no cancelamento de serviços de TV por assinatura e mudanças na divulgação de resultados de vestibular. Veja os destaques do que deve ser votado nesta semana no plenário do Senado com a jornalista Érica Christian. Se o plenário aprovar um projeto da Câmara dos Deputados, os assinantes de TV paga poderão cancelar o serviço pela internet ou pessoalmente. Hoje as empresas só oferecem o atendimento por telefone. Também está na pauta uma proposta que obriga a divulgação do desempenho de todos os candidatos e não apenas daqueles aprovados em vestibulares. E os senadores poderão também proibir o pagamento antecipado de contratos públicos sem a devida prestação de serviço, execução das obras ou fornecimento de bens e materiais. E o plenário pode votar ainda a inclusão no livro dos heróis da pátria dos nomes de Ulisses Guimarães e de duas mulheres negras abolicionistas, Dandara dos Palmares e Luísa Maim. E, por fim, está prevista para esta semana uma resposta sobre a instalação ou não da CPI dos Tribunais Superiores. E agora vamos conferir quais são os destaques nas comissões do Senado nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, está marcada a audiência pública sobre Previdência e Trabalho, com foco no serviço público.
Às 10 horas, na Comissão de Infraestrutura, os senadores vão ouvir o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele vai apresentar as prioridades e principais programas da pasta. Na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o debate vai ser sobre a situação dos alunos que concluíram o curso superior em instituições de ensino à distância irregulares. Na Comissão de Assuntos Econômicos, pode ser votado projeto que destina aos municípios no mínimo 70% dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas. E às 11h30, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, está na pauta projeto que incentiva a realização de concursos regionais para a premiação de novos autores de livros. Jovens que vivem em orfanatos podem ter preferência na seleção para o serviço militar. A ideia está em um projeto de lei que tramita na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Crianças e jovens que crescem em instituições de acolhimento, normalmente, ao completar 18 anos de idade, ficam sem saber qual vai ser o próximo passo em sua vida. É comum esses jovens terem dificuldades para entrar em uma universidade e até mesmo para achar um emprego, como explica o diretor de um orfanato em Brasília. Parece que ele comete um crime quando ele faz 18 anos. Aí ninguém quer ficar perto, ninguém quer receber e o mercado não absorve porque ele não tem uma qualificação profissional muito adequada para poder participar do sistema produtivo das empresas. Um projeto apresentado pelo Senado propõe que os jovens que cresceram em instituições de acolhimento tenham prioridade na seleção para o serviço militar. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. Nós acreditamos que é uma correção importante no aspecto afetivo que essas pessoas vão ter a partir de um serviço militar, onde vão poder aprender, onde vão poder ter uma remuneração, e se encaminhar para uma vida feliz. Quase 50 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Nem 20% deles podem ser adotados. Quando completam a maioridade, precisam sair das instituições. Por isso, uma oportunidade nas Forças Armadas pode mudar a história dessas pessoas. Uma prioridade no serviço militar, você vai fazer com que tenha mais facilidade de colocação para eles pós-desligamento, que é o grande problema, é a grande angústia do jovem e das casas de acolhimento. É um projeto que resgata o ser humano, que dá oportunidades para quem não teve, que dá amor a um amor negado, que a família do Exército é uma família de aprendizado e ele não teve uma família na sua infância e adolescência. Então eu acredito muito que esse projeto vai resgatar a humanidade do cidadão que estava em casa de acolhimento, em casas assistenciais. O estagiário René Benter fez essa reportagem com a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Assédio moral no ambiente de trabalho pode virar crime. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e começa a ser discutida no Senado. Essa servidora pública passou por momentos difíceis assim que assumiu em um novo emprego. Durante meses sofreu com assédio moral por parte do chefe. O meu trabalho era muito criticado, mas não de uma forma construtiva, Era de uma forma que eu considerava bastante humilhante, porque ele chegava a comparar o meu trabalho com trabalhos que o filho dele, de 5, 6 anos, fazia, como se a minha redação fosse infantil, uma coisa primária. E acabava me passando também muitas atividades que extrapolavam o meu horário de trabalho. Ela conta que chegou a adoecer. Foi nessa época que eu comecei a ter problema de hipertensão e outros problemas de saúde por conta do estresse, da pressão que sofria naquele ambiente e que era nítido para mim que não era o mesmo tratamento para todo mundo. Às vezes as pessoas chegam no médico privado, no psicólogo privado, chegam na saúde pública e se não tiver uma sensibilidade do profissional que atende, ele não vai descobrir, Ele vai tratar isso como se fosse uma angústia. Sim, é uma angústia, mas está vinculada a um tipo de sofrimento que está sendo causado pela relação de trabalho. Portanto, vai sendo retroalimentado o tempo todo.
Esse tipo de assédio poderá ser caracterizado como crime e ser incluído no Código Penal, de acordo com uma proposta que veio da Câmara e que está sendo analisada aqui no Senado. Além de multa, a pena prevista para quem praticar o assédio moral é de 1 a 2 anos de prisão. Esse tempo poderá ser aumentado em 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Pelo texto, configura assédio moral ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. O projeto não prevê pena para a empresa ou órgão onde tiver ocorrido assédio, só para a pessoa que praticou. Mas o processo só será iniciado se a vítima representar contra o assediador. O professor de Direito Penal e juiz militar Jorge Luiz de Oliveira acha que esse ponto deve ser modificado na proposta. Porque muitas vezes o próprio colega de trabalho vivencia aquilo, a pessoa tem uma série de temores de denunciar a questão e a denúncia é feita por terceiros. Então, eu penso que não seria adequado manter o crime como crime de ação penal pública condicionada à representação, mas sim um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, através de uma notícia crimes pode ser investigado e processado independentemente da vontade da vítima. Ele ressalta que é preciso levar em conta também o assédio que não acontece no ambiente de trabalho, mas em razão do trabalho. Hoje nós temos toda a tecnologia disponível, então é possível que a motivação seja em razão do exercício do cargo, da função, do emprego, mas a implementação seja à distância. Por exemplo, fora do ambiente de trabalho, através de e-mails, através de telefonemas, mensagem no WhatsApp, postagens em redes sociais, de forma a humilhar, a desconsiderar, degradar a autoestima da vítima. Não havia naquela época a responsabilização, né? Responsabilização jurídica mesmo. O máximo que poderia acontecer, às vezes a pessoa era, digamos assim, demitida, mas na verdade ela ia trabalhar em um outro órgão e a gente sabia que ela ia fazer naquele órgão o que ela fazia com a gente. Então, existindo uma lei, existindo essa diretriz, eu acho que vai, no mínimo, intimidar as pessoas que têm esse comportamento. A dificuldade de incluir a população de rua em políticas públicas é o tema do especial Cidadania, publicado no Jornal do Senado nesta terça-feira. Mais informações com a jornalista Joseana Paganini. Uma das consequências mais graves das crises econômicas é o desemprego e, com ele, o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas. Pesquisas apontam que existem hoje no Brasil 12 milhões de desempregados, mas não há dados atualizados sobre a população de rua. O último, do Ministério de Desenvolvimento Social, é de 2008. Isso torna mais difícil ainda ajudar quem está nessa situação. Estima-se que menos da metade da população de rua faça parte do Cadastro Único de Programas Sociais, por meio do qual é possível receber benefícios como Bolsa Família. O tema preocupa senadores que querem a consolidação de mecanismos censitários para possibilitar a criação de políticas públicas mais efetivas. O especial Cidadania é publicado no Jornal do Senado toda terça-feira. Saiba mais em www.senado.leg.br/jornal. O projeto de lei que cria a Empresa Simples de Crédito foi aprovado pelo Senado na última semana. O senador Jorginho Melo conversou com a jornalista Renata de Paula sobre a proposta. Olá! Financiamento mais barato para micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais será o objetivo das Empresas Simples de Crédito. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, relator da matéria do Senado. Mas um pouco mais que isso, né, senador? O senhor tem uma relação afetiva com essa matéria e com esse projeto. Claro. O microempresário é uma bandeira que eu defendo há muito tempo, né? Porque é necessário. Hoje o micro e pequeno empresário representa 58% dos empregos formais no Brasil. Somos 98% de todas as empresas do Brasil é micro e pequena empresa.
enquanto a grande empresa demite, nos últimos 10 anos, a grande empresa demitiu 2 milhões de pessoas. O micro contratou 12 milhões. Então, não precisa fazer muita conta para saber que o micro e pequeno empresário é necessário para a microeconomia do Brasil. Então, quando a gente pode ajudar o micro e pequeno empresário, a lei do micro e pequeno, do empreendedor individual, a gente sempre trata como uma lei viva, porque de vez em quando a gente mexe nela, para aperfeiçoar. Ela é um regime tributário. Muitos governos que se passaram não são muito sensíveis a entender como tal. Mas está na Constituição, artigo 179, que o regime tributário, que o micro e pequeno empresário está dentro de um regime diferenciado, que é um regime tributário. Então, nós alteramos agora o limite para 4 milhões e 800 de faturamento. Nós fizemos uma rampa para que ser considerado micro e pequena empresa. Micro e pequena empresa. Nós fizemos uma rampa para que não tenha mais aquela morte súbita, que você, quando atingisse o valor, era descadastrados e você ia para o regime normal. Então você não tinha. E aí aumentava a carga tributária, aumentava. Ia para o complicado. Nós tentamos muito fazer que esse regime seja um regime simples. Hoje, 8 tributos você paga numa única guia e por aí afora. Senador, sobre a empresa simples de crédito agora, que vai beneficiar isso vai pequena... tudo bem. Isso vai tudo bem. Isso vai tudo bem. Alterações na legislação, lutas, e vai muito bem. O que está precisando, o Sebrae treinando, qualificando. Agora, o que precisa é grana. É grana. E é aonde nós estamos atacando agora. É aí que entra a empresa simples de crédito. A empresa simples de crédito que nós aprovamos, o Senado da República aprovou ontem, nós já tínhamos aprovado lá na Câmara, e eu participei, porque vim de lá para cá, né? E sou o presidente da Frente Nacional da Micro e Pequena Empresa, lá e aqui. Nós aprovamos ontem a criação de um modelo novo que acontecerá no Brasil, que é a empresa simples de crédito. Não é banco, não vai captar dinheiro nenhum, um cidadão digno, limpo, correto, sem medo do COAF, vai poder emprestar dinheiro para o micro e pequeno empresário. Vai montar uma empresa, vai ter um CNPJ e vai se transformar numa pequena, num micro banco para emprestar para quem quer continuar produzindo com juros mais acessíveis. Senadora, então foi um grande ganho. Só uma dúvida, a empresa ela não vai poder se endividar para emprestar, não é isso? Tem que ser o capital próprio. Ele tem que constituir uma empresa de capital próprio. Qual é o perfil de empreendedor que vai criar esse tipo de empresa? Porque ele tem risco também, né? Alguém que esteja próximo do micro e pequeno negócio, num bairro, um grande comerciante, uma pessoa, qualquer tipo de brasileiro. Não tem um perfil específico. Para ter uma empresa acima de crédito tem que ser X. Não. Você tem que ter dinheiro. Dinheiro teu, legalizado, não precisa nem falar nisso, né? Isso já é feio falar. E você pode emprestar. Aí algumas pessoas nos falaram, vocês estão querendo legalizar a agiotagem e o agiota. Não faz isso, não. Porque o agiotagem é oficializada já no Brasil há muito tempo. Os grandes bancos, as taxas que eles cobram é taxa de agiota. Sem dó, sem piedade, se vai falir, se precisa de um recurso a mais. Então, a empresa simples de crédito é para oferecer ao mercado mais essa possibilidade de aquele comerciante ou aquela pessoa física lá daquele bairro que conhece os empreendedores ali, os vizinhos deles, um que tem fábrica disso, outro faz isso, outro faz aquilo, pequena empresa que vive com dificuldade, possa emprestar, sabe que vai receber porque o pequeno paga em dia. Então, é uma grande oportunidade, é um ganho extraordinário. Tanto é que nós vamos falar com o presidente Bolsonaro agora. O presidente Davi já está providenciando para que a gente faça na sanção, faça um ato lá no Palácio para dar a devida importância à empresa simples de crédito. Senador,
A empresa simples de crédito, ela vai ser sustentável em municípios pequenos? Que o Brasil, com essa diversidade toda, a gente tem municípios com menos de 1.000 habitantes e municípios com 14 milhões. Né? São perfis muito diferentes. Ela vai ser sustentável para esse pequeno empreendedor do pequeno município de poucos milhares de habitantes? Claro que vai. Porque hoje se você tiver dinheiro, você vai fazer uma empresa. Se você não tiver dinheiro, você não vai fazer empresa, porque você não vai fazer empréstimo para reemprestar o dinheiro. Se você tem dinheiro num banco, você vai poder emprestar esse teu dinheiro, você vai transformar numa empresa e emprestar o dinheiro. Então não tem risco de ter capital de giro, não se fala disso. Quem montar uma empresa simples de crédito é quem tem dinheiro, seu próprio, limpo, transparente, né? Que você vai oferecer a quem quer produzir, que é o micro e pequeno empresário. Senador, como é que vai ser o escopo da atuação? Essa é o bairro, é a pequena cidade, a cidade limítrofe? É as cidades geminadas. Você monta numa cidade e você pode ter atuação nas cidades que são geminadas com ela. Então, a geminada, qualquer geminada já não pode. Tem que ser só a cidade que tem limite físico. Exatamente. Com o município sede. Exatamente. Para que não se transforme num banco maior, numa grande empresa simples de crédito. É para ser pequena mesmo. É para ser localizada. Esse é o objetivo. E o controle será por pessoa física? Pessoa física. O sistema financeiro nacional, ele ainda está extremamente concentrado em 5 grandes bancos, mais de 90% do crédito fica com esses bancos. O senhor consegue imaginar que essa empresa simples de crédito, ela possibilita a diversificação do nosso crédito no país? Qual é a estimativa que o senhor tem? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Já está acontecendo com a cooperativa de crédito. Eles estão conquistando um filão muito importante em todo o mercado. Lá no meu estado, já 20% das transações bancárias já é feito com cooperativa de crédito, porque lá o sistema cooperativista é muito forte em Santa Catarina, é muito forte. Porque eles estão fazendo... No sul do país, né? No sul do Brasil. Eles estão fazendo o que o grande banco não faz mais. O grande banco é gelado, ele não tem mais calor humano. Não senta mais para ver a dificuldade daquele empreendedor, para oferecer a ele um crédito, para ser parceiro de discutir com ele o que é melhor. Além de fechar agências em municípios, hoje a gente já tem mais de 300 municípios no Brasil sem agências bancárias e esse número só aumenta. E não há interesse dos grandes bancos, porque hoje com a tecnologia, você já faz transações bancárias no teu iPhone aí, enfim. Então não tem como atender lá em diversos rincões desse país, uma comunidade pequena, que tem alguém lá que tem dinheiro, sim senhora, que talvez hoje ele empreste na ilegalidade, agora ele vai vir por limpo para ter controle do dinheiro, o governo vai saber. Ele vai poder emprestar dinheiro legalizado, dinheiro que está na conta, que vai para o imposto de renda dele. Então, vai ser um outro Brasil. Então, é a grande oportunidade, é a nossa esperança de oferecer crédito mais barato. Isso, tomara que isso faça com que os grandes bancos também queiram diminuir os seus spreads, os seus juros. Aumentar a competitividade. Claro. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.